Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Nós estamos meditando o livro dos Provérbios. Hoje nós iremos meditar o versículo 14, que faz parte das reflexões dentro do prólogo, o grande prólogo no livro dos Provérbios, reflexões estas que nos convidam a nos afastarmos das más companhias. As companhias daqueles que nos afastam de Deus, as companhias daqueles que nos afastam do caminho da retidão, do caminho da santidade. As companhias daqueles que nos põem em perigo e que nos fazem também nos afastar das pessoas que amamos, das pessoas que nos levam para Deus. No versículo 14, os pecadores, neste versículo, os pecadores ainda continuam fazendo o convite para os jovens, para os inexperientes, com o intuito de seduzi-los para o mal, de levá-los ao mal. Assim diz o versículo 14: lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Ontem nós ouvíamos os pecadores convidando os inexperientes para que eles pudessem acumular riquezas, lançando a promessa de acúmulo de riquezas, lançando a promessa de encher sua casa de bens. Hoje eles estão dizendo: lança tua sorte entre nós, ou seja, compactua conosco, entra no nosso grupo, faz parte da nossa confraria. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Nós iremos participar da mesma sorte em comum. Nós teremos um patrimônio em comum. Teremos uma só bolsa. Uma grande ilusão. Esse versículo é tão atual. Por que, Fabiano, que este versículo é tão atual? Porque tantas pessoas se submetem exatamente a essas seduções para fazer parte, para serem aceitos em grupos. Eu fico analisando, por exemplo, quantos jovens, eu lido com jovens no dia a dia, com adolescentes no dia a dia, quantos jovens que muitas vezes para fazer parte daquele grupo, para ser aceito nesse grupo, se submete a algo que traz degradação para a sua dignidade, algo que moralmente não é lícito, mas tem em vista ser aceito pelo grupo. Se submetem, inclusive, a deboches, se submetem, inclusive, a serem até alvos de chacota. Se submetem a bullying, contanto que, se eu suportar isso e eu for aceito por esse grupo, isso é bom. E não se trata de algo bom, meus queridos. Nunca. Onde que para você fazer parte de um grupo, você precisa abrir mão dos seus valores? Onde que isso é bom? Onde que isso te levará ao engrandecimento? Onde que isso vai fazer com que a sua alma possa se desenvolver, possa progredir no caminho do bem, possa progredir em direção ao Senhor? Jamais. Cuidado com as companhias. Aliás, ao longo desses últimos versículos, o autor do livro dos Provérbios vem chamando a atenção disso. Cuidado com as companhias. As companhias que nos arrastam para baixo, elas devem ser evitadas. Não porque somos melhores. Não porque não somos pecadores e devemos nos afastar dos pecadores. Não se trata disso. Mas porque nós devemos
buscar a companhia daqueles que nos levam para o Senhor, daqueles que nos fazem crescer, daqueles que nos fazem ascender, não cair, que nos fazem ser melhores, não piores. Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Esse ditado popular que era tão repetido por um santo, São João Bosco. Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. As companhias, elas são capazes de influenciar na formação, ou melhor dizendo, são capazes de influenciar no ato de moldar o nosso caráter. Pessoas que muitas vezes receberam uma boa formação, elas não se dão conta que, se insistirem na companhia de pessoas de mau caráter, aos poucos, o seu caráter vai sendo moldado para o mal. Às vezes a gente ouve a seguinte desculpa: mas Fabiano, Jesus caminhou com os pecadores. Jesus almoçou com os pecadores. Jesus acolheu os pecadores. É bem verdade. Sim, o Senhor acolheu os pecadores. Aliás, o Senhor me acolheu você, pecadores que somos. Ele continua. Essa continua a ser a forma de Jesus agir em nosso meio. Ele acolhe os pecadores, mas ele acolhe os pecadores para a conversão. Qual era o centro da pregação de Jesus? Nós ouvimos na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus acolheu o pecador não para o pecador continuar se enlameando no seu pecado, mas para que pudesse ir para o caminho de Deus, para o reino dos céus, para a graça de Deus. Quando Jesus fala que os publicanos e as prostitutas nos precedem no reino dos céus, é porque aqueles que se deixam tocar, aqueles que são de vida pecaminosa, de uma vida tão mergulhada no pecado, quando se convertem radicalmente, a ponto de se tornarem amigos íntimos de Deus. Jesus acolhia os pecadores, mas Jesus jamais aceitava que os pecadores permanecessem em seus pecados. O que ele disse para a mulher adúltera, por exemplo: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus não disse simplesmente: eu não te condeno. E pronto, e basta. Vai e não tornes a pecar. Olha o encontro de Jesus com o jovem rico, que não quis abrir mão do seu pecado, do apego às riquezas, e foi-se embora. Jesus não insistiu com ele: ei, vem cá. Você pode continuar com o seu apego, continuar no seu pecado, porque eu acolho os pecadores. Não. Jesus deixou claro que o encontro com ele deve ser um divisor de águas. Ou se opta por ele, ou se opta pelo pecado. Ou se opta por ele, ou se opta por este mundo. Ou se opta por ele, ou se opta pelas seduções que nesta vida, nós nos deparamos às seduções que nos são oferecidas. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a abrir mão das companhias que não nos fazem crescer como pessoas, como cristãos, como homens e mulheres de Deus. Um versículo que eu já citei aqui, o Salmo 118, quero finalizar com ele. Um versículo nos chama a atenção, para que nós não possamos seguir o caminho dos pecadores, não fazer bolsa comum com os pecadores, com os que nos arrastam para o mal, não buscarmos lançar nossa sorte entre aqueles que nos arrastam para o mal. No Salmo 118, versículo 63, diz assim: sou amigo de todos os que vos temem e dos que seguem vossos preceitos. Que este seja o nosso tipo de amizade. Amizade com aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam, mesmo em suas fragilidades, em suas fraquezas, cumprir os preceitos de Deus.
amar o Senhor, amar a sabedoria, amar o discernimento, amar o amor, que é Cristo Jesus encarnado entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.